Ei, pessoal! Olá? Olha só, nós vamos fazer um estudo agora de uma determinada forma de energia, denominada por energia térmica em trânsito. Energia térmica em trânsito, energia térmica transitando entre dois ou mais corpos, denomina-se calor. Observe o que eu propus aqui para vocês. Dois corpos A e B, onde... Isso aqui foi aleatório, tá? Poderia ser o contrário. A temperatura do corpo A é maior que a temperatura do corpo B. Em situações como essa, onde dois corpos apresentam temperaturas desiguais ou temperaturas diferentes, como aqui a temperatura do sistema físico A maior que a temperatura do sistema físico B, observa-se uma passagem de energia entre os dois corpos. Observa-se uma transferência de energia entre esses dois corpos. Ocorrendo essa transferência de energia térmica sempre do corpo de maior para o de menor temperatura, essa passagem de energia denomina-se calor. O conceito de calor é basicamente aquele: calor é a energia térmica que transita, é a energia térmica em trânsito. E atenção, a condição básica para que haja transferência de calor, para que haja passagem de calor, propagação de calor entre os dois corpos, é as temperaturas serem diferentes. Tá legal? Então tá ali o conceito de calor. Calor é energia térmica em trânsito devido à diferença de temperaturas entre os corpos. Não esqueça que o calor vai sempre fluir do corpo que apresenta temperatura maior para o corpo que apresenta temperatura menor. Vamos representar aqui então, por meio de setas, a transferência de energia ocorrida do corpo A para o corpo B, visto que a temperatura do corpo A é maior que a temperatura do corpo B. Essa transferência de energia térmica, ela é chamada por calor. Não esqueça que, para que haja transferência de calor, passagem de calor, as temperaturas devem ser diferentes. Observa, eu tenho um corpo A 76 graus Celsius, eu tenho um corpo B a 54 graus Celsius, vai haver transferência de calor, vai haver passagem de calor do corpo A para o corpo B. Aqui no segundo par de corpos, eu tenho um corpo D e um corpo C. Observa que o corpo D está a temperatura de 88 graus Fahrenheit e o corpo C está a 37 graus Fahrenheit. Temperaturas diferentes, vai haver transferência de calor. E não esqueça que o calor flui do corpo de maior, nesse caso é o corpo D, para o de menor, que nesse caso é o corpo C, maior para o de menor temperatura. Não esqueça, condição básica, temperaturas diferentes. Observa agora uma situação bem clássica. Os corpos E e F apresentam a mesma temperatura em 323 Kelvin. Bom, nesse caso, as temperaturas são iguais. A condição básica para que seja satisfeita a transferência de calor é as temperaturas serem diferentes. Nesse caso aqui, não há transferência de calor. A título de recordação, esses dois corpos, eles se encontram na mesma temperatura. Como eles se encontram na mesma temperatura, eles estão em equilíbrio térmico. E aí, então, você já pode deduzir que toda vez que dois ou mais corpos estiverem em equilíbrio térmico, não vai haver transferência de calor. O estudo quantitativo do calor, ele se baseia em algumas grandezas térmicas. Quantidade de calor, calor sensível, calor latente, capacidade térmica. A equação fundamental no estudo da calorimetria é o que nós vamos ver agora. É importante que identifiquemos o que é quantidade de calor numa questão. O que é quantidade de calor? Como se define quantidade de calor? Primeiramente, a simbologia para a quantidade de calor vai ser a letra Q, maiúscula, Qzão.
A quantidade de calor é a energia térmica que um corpo pode receber ou ceder. Um corpo pode ganhar ou perder energia térmica. Essa energia térmica, essa quantidade de calor que um corpo pode perder, ceder ou ganhar, receber, é o que denotamos por Qzão, quantidade de calor. As principais unidades de quantidade de calor são essas aqui. Existe uma unidade muito usual, muito prática, que é chamada por calorias. Nós vemos até muito escrito em termos de rótulos, né, de produtos alimentícios. Só que lá aparece quilocalorias. Aqui vamos escrever somente calorias e a sua simbologia, que é o cal. Tá legal? No Sistema Internacional de Unidades, a quantidade de calor é expressa em joule e a gente denota pela letra J. Existe uma relação entre essas unidades prática e sistema internacional. Algumas bibliografias escrevem 4,18, outras escrevem 4, outras escrevem 4,2. A verdade é que você vai utilizar a relação fornecida dentro da questão. Aqui eu vou colocar a mais, digamos, apropriada e a que mais aparece, tá? Uma caloria é aproximadamente igual a 4,2 joules, tá? Você vai ver que em algumas questões vai ser necessário essa conversão de energia. Bom, isso depende muito da conveniência da questão. Continuemos. Existem dois tipos de calor. Quais são esses dois tipos de calor? É o calor específico, também chamado por calor sensível, e que a gente simboliza pela letra Czinho. Esse calor específico ele provoca um determinado fenômeno térmico, assim como o calor latente, que simbolizamos pela letra L. Ele produz um determinado fenômeno térmico. Vamos conhecê-lo, tá legal? Conhecemos. O calor específico, o calor sensível, representado pela letra C, é aquele que provoca nos corpos uma variação de temperatura, tá legal? Toda vez que houver variação de temperatura num corpo, o calor que provocou essa variação de temperatura, ele é o chamado calor específico, tá? Em contrapartida, o calor latente é aquele que vai produzir variação de temperatura. O calor latente é aquele que provoca mudança de fase ou mudança de estado físico. Então, por exemplo, se um determinado corpo recebeu calor e este calor produziu uma mudança de fase, uma mudança de estado físico, uma fusão, uma vaporização, uma condensação, seja qual for a mudança de estado físico, seja qual for a mudança de fase, o tipo de calor que provocou esse fenômeno é o calor do tipo latente, que representamos pela letra L, tá bom? É importante que a gente conheça o conceito de capacidade térmica de um corpo, que nós vamos simbolizar pela letra C maiúsculo, Czão, C maiúsculo, para diferenciarmos de calor específico. Fica assim, calor específico ou sensível, C minúsculo, capacidade térmica, C maiúsculo, tá bom? Calor específico, C minúsculo, capacidade térmica, C maiúsculo. A capacidade térmica a gente calcula através de um quociente, de uma divisão entre a quantidade de calor aqui, ó, essa quantidade de calor que o corpo recebe ou cede, e essa quantidade de calor, então, produziu uma variação de temperatura. Se nós dividirmos a quantidade de calor que o corpo absorve ou cede pela variação de temperatura sofrida por ele, nós temos uma grandeza física chamada por capacidade térmica. Desta maneira, então, podemos escrever capacidade térmica, sua definição, como sendo, olha lá a letra que simboliza capacidade térmica,
é a razão, divisão ou quociente entre a quantidade de calor absorvida e a variação de temperatura. Eu mostrei aqui para vocês, então, um corpo, dentro desse corpo um termômetro, para experimentar a variação de temperatura e uma determinada fonte liberando calor para esse corpo. Neste caso aqui, o corpo está recebendo calor. Vamos às unidades de capacidade térmica. Calor por temperatura. Então, a unidade prática de capacidade térmica é essa daqui, ó. Cal/graus Celsius. Caloria por graus Celsius. E a unidade do sistema internacional é essa daqui, ó. Joule por Kelvin. Kelvin é a unidade de termômetro, tá bom? No sistema internacional. Joguei um gráfico para vocês aqui, olha, da quantidade de calor pela variação de temperatura de dois corpos A e B. Vamos obter a capacidade térmica de A e B. Observa que a capacidade térmica de A vai ser toda essa variação de calor recebida, que foi de 400. Então, tá aqui, olha, capacidade térmica do corpo A será de... Esse corpo A absorveu 400 calorias, sofrendo uma variação de 40 graus Celsius. Temos aqui, então, uma capacidade térmica, então, de 10 calorias por grau Celsius. Observa que utilizamos as unidades Cal e grau Celsius. Da mesma maneira, vamos calcular a capacidade térmica de B nesse gráfico, bem simples. Observa que B já estava a uma temperatura inicial de 20, variou de 20 para 40 a temperatura, absorvendo um calor de 200 calorias para uma variação de 20 graus Celsius. Opa, a capacidade térmica de B também é de 10 calorias por grau Celsius. Observa que receberam quantidades de calor diferentes, sofreram variações de temperatura diferentes, porém possuem a mesma capacidade térmica. A capacidade térmica, ela também pode ser expressa a partir de um produto, tá? Olha como é privilegiada a capacidade térmica. Atenção, outra maneira de se calcular capacidade térmica. Massa e calor específico. O produto massa-calor específico indica também a capacidade térmica. As unidades devem ser essas daqui, olha. Para massa prática, quilograma, sistema internacional, quilograma. Calor específico, unidade prática, caloria por grama grau Celsius. E sistema internacional para calor específico, joule, quilograma, Kelvin. Tá legal? Então vamos lá, vamos calcular a capacidade térmica agora a partir de um produto. Massa, calor específico. Tendo os valores de massa e calor específico das determinadas substâncias, você tem como também calcular a capacidade térmica, tá bom? Então não esqueça que a capacidade térmica ela pode ser calculada a partir da razão calor por temperatura ou então produto da massa pelo calor específico. Tá legal? Olha ali a capacidade térmica de A, unidades práticas, está vendo aqui, olha. 200 vezes 0,6, 60 calorias por grau Celsius. Então não esqueça, pediu capacidade térmica, verifique a conveniência da questão. Calor por temperatura ou produto da massa pelo calor específico.